A arqueologia, com suas ferramentas e métodos sofisticados, nos permite desvendar os mistérios das civilizações antigas que moldaram nosso mundo. Esses achados extraordinários trazem à luz segredos ocultos por séculos, enriquecendo nosso entendimento sobre culturas e sociedades passadas. Neste vídeo, apresentaremos uma série de descobertas arqueológicas notáveis que nos transportam através do tempo, revelando aspectos fascinantes da vida e das obras de nossos ancestrais. Pesquisadores peruanos anunciaram recentemente a descoberta da Grande Chincana, um complexo de túneis e passagens subterrâneas dos antigos Incas, localizado perto da fortaleza de Sacsayhuaman, nos arredores de Cusco. A localização da área foi determinada em 3 estágios. Primeiramente, analisaram documentos históricos dos séculos XVI a XVIII que mencionavam a Chincana e sua localização. Um documento significativo, escrito por um jesuíta espanhol anônimo em 1594, descreve um túnel principal de 1,75 quilômetros que começava no Templo do Sol, Coricancha, e terminava na fortaleza de Sacsayhuaman. Para confirmar a localização, os pesquisadores usaram prospecção acústica, analisando o som produzido ao bater no solo, e o radar de penetração no solo, que permitiu visualizar estruturas subterrâneas. Eles identificaram um túnel principal conectando Coricancha a Sacsayhuaman e 3 ramificações menores direcionadas a Muyucmarca, Calispúquio e a área atrás da igreja de San Cristóbal. Com os túneis mapeados, a escavação pode começar. Todas as passagens subterrâneas estão localizadas abaixo das ruas principais de Cusco. Há a possibilidade de que as passagens sigam o layout das ruas acima do solo. Há preocupações com a integridade dos túneis devido aos danos sísmicos. O propósito original da Chincana permanece desconhecido, mas espera-se desvendar o mistério com as escavações. O que mais poderá estar escondido sob a terra, esperando para revelar segredos antigos e mudar nossa compreensão da história? Agora, na França, pesquisadores que escavaram o local de um hospital do século XVIII, em Orleans, descobriram uma necrópole romana contendo mais de 60 sepulturas. Alguns dos enterros incluíam tábuas de maldição, que eram usadas para clamar por vingança divina ou solicitar desejos dos deuses. Agora, os cientistas decifraram a mensagem inscrita em uma das tábuas, que foi escrita em uma língua extinta chamada gaulês. Ela invocava Marte, o deus romano da guerra, e pedia à divindade que amaldiçoasse uma série de indivíduos. Os pesquisadores esperam descobrir percepções históricas inestimáveis sobre a cultura gaulesa, a religião antiga e a conquista romana da Gália. Os romanos antigos escreviam mensagens em placas de chumbo, perfuravam com um prego e enterravam ou colocavam em poços para se comunicar com seus deuses. Até agora, os pesquisadores traduziram apenas uma dessas tábuas de maldição e ela veio com mais de uma surpresa. Arqueólogos encontraram em um túmulo antigo os restos de um homem com um vaso, moedas e uma tábua de maldição entre as pernas. Após desenrolar a folha de chumbo, descobriram que estava escrita em gaulês, uma língua celta extinta. Especialistas em linguística agora a traduziram e a tábua então lista uma série de nomes. Os pesquisadores agora estão trabalhando para traduzir uma segunda tábua de maldição. Enquanto isso, os estudos dos restos mortais, tábuas e outros artefatos descobertos no local continuarão pelos próximos anos. Quem eram as pessoas amaldiçoadas e quais foram as ações que despertaram tal fúria? Durante escavações para a construção da usina nuclear Sizewell-C em Suffolk, na Inglaterra, arqueólogos descobriram 321 moedas do século XI. A Oxford Cotswold Archaeology realiza escavações no local desde 2022. Em junho de 2023, os arqueólogos encontraram uma peça de chumbo enterrada há cerca de 1000 anos, contendo 321 moedas de prata cunhadas entre 1036 e 1044.
Esse período turbulento da história inglesa pode explicar por que o tesouro estava escondido. As moedas foram cuidadosamente inseridas em um objeto de tecido revestido de chumbo e intencionalmente ocultadas. Na metade do século XI, o retorno de Eduardo, o confessor ao trono, gerou instabilidade política, afetando pessoas afiliadas ao domínio dinamarquês anterior. O tesouro foi enterrado logo após a coroação de Eduardo. Os arqueólogos relatam que as 321 moedas representavam uma quantia significativa na época, equivalente a 16 vacas, possivelmente pertencentes a alguém de classe média, como um agricultor ou comerciante. O motivo pelo qual a pessoa não recuperou o tesouro permanece desconhecido, mas fatores políticos ou temporais podem ter interferido. Poderiam as tensões políticas e sociais da época ter forçado alguém a esconder suas economias para um dia seguro que nunca chegou? As moedas oferecem uma visão valiosa sobre a história rica da Inglaterra medieval. Vamos para a próxima notável descoberta arqueológica de quase 3.000 anos atrás, que foi realizada em Jerusalém, próximo ao Monte do Templo. É uma estrutura esculpida na rocha, composta por 8 salas que abrigam um altar, uma pedra sagrada e prensas para a produção de azeite e vinho. Embora as escavações tenham sido iniciadas no ano de 2010, a parte norte das ruínas já havia sido identificada em 1909 por Montague Parker, um britânico em busca da Arca da Aliança e outros artefatos. Agora mais informações estão sendo divulgadas. Pesquisadores acreditam que a destruição dessa estrutura possa ter sido documentada na Bíblia. O livro sagrado menciona que Ezequias, um dos ancestrais diretos de Jesus, desmantelou locais de culto durante uma reforma religiosa. É provável que esse santuário dataria do período do reinado de Ezequias. A estrutura deixou de funcionar durante o século 8 a.C., possivelmente como parte da reforma religiosa do rei Ezequias. De acordo com a Bíblia, Ezequias conseguiu centralizar a atração no templo em Jerusalém, abolindo os rituais locais espalhados pelo reino. Além do santuário, uma das salas revelou os restos de um altar, evidenciado por um canal de drenagem ainda visível em um de seus cantos. Em outra área do sítio arqueológico, foram encontradas enigmáticas esculturas em forma de V no chão, cujo propósito permanece incerto. No entanto, podem ter servido como suporte para algum tipo de equipamento ritual. Os arqueólogos também identificaram uma coleção fascinante e valiosa de artefatos do século 8 a.C., escondidos atrás de um muro em uma caverna. Entre esses itens estavam panelas e selos decorativos. Um grupo de 14 especialistas espanhóis recuperou os restos de um barco com mais de 2.600 anos, identificado como Mazarrón II. Este achado contribui para o conhecimento sobre a civilização fenícia, que existiu entre 1500 e 330 a.C. nas regiões do atual Líbano, Síria e Israel, e teve influência no desenvolvimento do Mediterrâneo. O naufrágio foi encontrado nas águas de Mazarrón, na região de Múrcia, Espanha. O nome do barco faz referência à localidade, assim como o Mazarrón I, o primeiro naufrágio fenício descoberto na mesma área. Especialistas afirmam que a escavação foi bem sucedida devido ao estado de conservação do barco, datado da Idade do Ferro. Este naufrágio é uma contribuição importante para o estudo da construção naval na região sul do Mediterrâneo Ocidental. A civilização fenícia influenciou o comércio e a criação de um alfabeto que afetou as línguas grega e latina. As investigações arqueológicas do século XX começaram a revelar seu legado. Este achado permitirá uma análise detalhada das técnicas de construção naval dos fenícios. A escavação foi realizada pela Universidade de Valência e o Ministério da Cultura de Múrcia, e durante 2 meses de 2024, uma equipe de mergulhadores removeu os fragmentos do naufrágio, dividindo a estrutura em 22 peças. Análises iniciais mostram semelhanças com outros achados fenícios do Levante, mas também características únicas.
Após a recuperação, os restos foram levados ao Museu Nacional de Arqueologia Subaquática, onde uma equipe especializada iniciou o processo de restauração. A Universidade de Valência informou que o centro continuará o trabalho de restauração e estudo, garantindo a preservação e análise do achado histórico. Este achado arqueológico levanta inúmeras questões sobre a vida e as práticas dos fenícios. Que outros segredos podem estar escondidos nas profundezas do Mediterrâneo? A busca pelo conhecimento continua. Agora vamos para uma descoberta arqueológica que foi revelada nas ruínas de uma sinagoga medieval, na cidade de Ukok, em Israel, próxima ao Mar da Galileia. É um conjunto de 364 moedas de ouro e prata, datadas do século XV, que foi encontrado em 2 jarros enterrados sob uma parede desabada do antigo edifício religioso. A origem e o motivo pelo qual o tesouro foi deixado ali permanecem desconhecidos. A maioria das moedas é de origem veneziana ou do sultanato Mamluk, que dominava a região durante o período medieval. As moedas venezianas, datadas entre 1329 e 1457, apresentam representações de São Marcos Evangelista e inscrições em latim, refletindo a importância de Veneza no comércio da época. No auge do comércio medieval, as moedas venezianas eram amplamente aceitas no mundo islâmico, especialmente no Egito e na Síria. Além das moedas venezianas, o tesouro contém moedas do Império Mamluk, feitas durante o reinado do sultão Al-Ashraf Barzbay, e algumas moedas raras de outras partes da Europa, incluindo uma cunhada na Sicília, durante o reinado de Jaime I. Esse tesouro foi encontrado no verão de 2018, mas os detalhes só foram divulgados agora, após investigações sobre o contexto histórico e arqueológico do local. A descoberta fornece informações sobre a história econômica da região e destaca a rede de intercâmbio cultural e comercial do Mediterrâneo Oriental durante a Idade Média. Um importante achado histórico foi identificado nas profundezas das águas de Salvador, na Bahia. Trata-se do naufrágio do Belmonte, uma embarcação de 36,9 metros construída na Alemanha em 1914, que afundou na Baía de Todos os Santos em 1941, após uma colisão com um cargueiro denominado Norma. O Belmonte operava na navegação de cabotagem, realizando o transporte de cargas entre portos desde pelo menos 1920. Era utilizado frequentemente para transportar café e cacau destinados ao exterior, que não podiam atracar em pequenos portos como os de Belmonte e Ilhéus, no sul da Bahia. O naufrágio ocorreu há mais de 80 anos, especificamente na madrugada de 18 de dezembro de 1941, quando a embarcação navegava rumo a pequenos portos carregada de bebidas e remédios. Ao sair da Baía de Todos os Santos, em frente à ilha de Itaparica, a embarcação de 90 toneladas colidiu com o navio Norma, de 400 toneladas. O navio Norma permaneceu intacto, enquanto o Belmonte não resistiu aos danos causados pela colisão. Na ocasião, 10 tripulantes e 9 passageiros foram resgatados pelo Norma e levados a Salvador. A busca pelo Belmonte iniciou em 2018 e, em 2025, mergulhadores localizaram seus destroços. Entre os artefatos encontrados estavam uma garrafa de Fratelli Vita, uma fábrica de refrigerantes de Salvador fundada em 1902, outra de Elixir Galenogal, ainda comercializado na região. Com base nas descobertas no local, os mergulhadores investigaram dados históricos sobre a embarcação, utilizando como referência o livro Naufrágios e Afundamentos na Costa Brasileira, de José Góes de Araújo, onde constataram que um navio com o mesmo nome havia naufragado em 1941. A garrafa de Fratelli Vita sugeria que o navio fora abastecido em Salvador. A confirmação final veio através das pesquisas do biólogo e especialista em naufrágios Maurício Carvalho, que, por meio de uma análise detalhada de jornais da época, encontrou evidências adicionais que confirmavam tratar-se
do naufrágio do Belmonte. Tesouros da realeza da Polônia e da Lituânia foram encontrados em dezembro de 2024 nas criptas funerárias da Catedral de Vilnius, na Lituânia. Pesquisadores inspecionavam as rachaduras e cavidades das paredes do local quando se depararam com as raridades que sobreviveram séculos. Coroas, cetros, medalhões, anéis e globos são apenas alguns tipos de preciosidades encontrados nas criptas. Acredita-se que o objetivo inicial desses artefatos era adornar túmulos de monarcas dos séculos XV e XVI e que estivessem escondidas abaixo da catedral desde 1939, após o início da Segunda Guerra Mundial. Essas insígnias de sepultamento dos monarcas da Lituânia e da Polônia são trabalhos incríveis de ourivesaria e joalheria, e elas simbolizam uma longa tradição da soberania lituana, além do papel de Vilnius como um centro cultural e político. Os tesouros são da época da União Polaca-Lituana, uma série de acordos e alianças realizadas entre o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia, que resultou na criação da República das Duas Nações em 1569. A coroa da rainha da Polônia Bárbara Radziwiłł, seu cetro, maçã do poder, anéis, corrente e 2 tábuas de caixão. Essas descobertas impressionantes nos fazem ponderar quantos outros tesouros e segredos históricos estão escondidos debaixo dos nossos pés, à espera de serem revelados. E você, o que pensa sobre essas descobertas? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de achados do passado. Uma viagem através do tempo. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!